Oi, Meire, boa noite. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui do canal. Hoje eu tô chamando a Meire aqui para a gente falar um pouco das áreas de tradução, né? Meire, se você quiser iniciar. Tá bom, tá. Eu vou contar um pouquinho assim das áreas que eu já traduzi, que eu conheço e assim todas as oportunidades que essa carreira oferece, né? É impossível abraçar tudo. A gente assim no começo a gente tenta várias coisas e acaba se encontrando aí o que gosta mais de fazer, o que tem mais facilidade. Mas eu comecei, como eu já tinha comentado na live passada, a fazer traduções de software ERP, que são os softwares para gestão empresarial, né? Que tem folha de pagamento, RH, pagamento de fornecedores, compras. Depois eu comecei a conhecer outras áreas, como a área automotiva, por exemplo. Eu não tinha nenhum conhecimento nessa área, assim, tirando aquelas coisas básicas que a gente conhece do próprio carro, mas eu aprendi muitos nomes de peças. Eu achei que assim não ia conseguir fazer um texto tão técnico, mas foi um trabalho bastante interessante porque eu ajudei a criar o glossário, então eu tive que pesquisar todos aqueles nomes de peças, né? Geralmente quando a gente recebe esses projetos novos, os projetos já têm um glossário, mas no caso desse projeto específico era um projeto novo, então o cliente não tinha nada pronto. Então, eu ajudei a fazer aquele trabalho. Foi o trabalho que você começou também a traduzir comigo. Não sei se você, quer dizer, você lembra bem. Sim, Foi não tem um como. projeto que eu trabalhei bem uns 10 anos nele. Foi bem interessante, assim. Eu devo, E ele me abriu. eu devo ter feito o hum, quê em termos de volume nesse projeto? Acho que só eu fiz mais de um Nossa, milhão de palavras para ele, né? Na por aí, automotiva. né? Foram uns 10 anos aí. Também foi legal porque aí abriu as portas para outros projetos da área automotiva, né? Foi um projeto que foi muito bom, assim, ele ficou bastante consistente. Não foi fácil, né? Porque ele era um projeto que, assim, nós traduzimos do inglês para o português, mas na verdade ele foi criado originalmente em alemão. Não sei se você lembra disso. Aí do alemão ele foi traduzido para o inglês. E aí, do inglês, ele foi traduzido para várias línguas, entre elas o português do Brasil. Então, às vezes, algumas frases não faziam muito sentido. Eu E a gente lembro, tinha até algumas coisas em alemão no eu lembro texto. que vinha muito arquivo truncado com trechos em alemão e eu acabava traduzindo Isso, direto do alemão, é, mas ele já tinha sido traduzido do alemão para o inglês e aí do inglês eles estavam traduzindo para todos os outros idiomas, né? Então, assim, só para o pessoal que está assistindo, né? A gente fazia só a tradução do inglês para o português nesse projeto, mas era um projeto de milhões de palavras sendo sim. traduzido aí, acho que para uma centena de idiomas, né? Então você tinha o quê, Meire? Tinha muitos. Devia ter o quê? Mais de É, 1.000 tradutores ao redor do mundo trabalhando nesse projeto, sim, se você levar em sim, consideração, porque mesmo o volume de inglês para português que a gente fazia era tão grande que era eu e você, a gente pegava um volume grande por mês, só que mesmo assim tinha outras duplas, outros tradutores, né? Dupla a sim, gente fala. sim. No nosso caso, a gente trabalhava em dupla, mas normalmente os tradutores freelancers, eles assumem um volume desse projeto. Então a agência pega lá 1 milhão de palavras para aquele mês e distribui entre 20 tradutores, por exemplo, porque existe até um limite, né, do quanto você consegue produzir por dia. Sim, fazer por dia. A gente chegou a fazer o quê? Uns 5.000 palavras por dia cada um nesse projeto, mas Sim, é razoável o tradutor ele ter mais ou menos aí uma base de umas 3.000 palavras por dia, né? Que ele consegue traduzir é a métrica. e É a métrica, revisar. umas 3.000 Mas por aí. foi um projeto bem grande e você que fez o glossário dele, né? A padronização dos Sim, termos no português, e foi assim, o primeiro de muitos, né? E que nem você sim. falou, você não era da área automotiva, eu também não era da área automotiva. No começo foi mais difícil, mas logo quando você pega, vai se familiarizando ali com os termos, depois de um mês, você traduz aquilo ali tranquilamente, né?
É verdade. Aí depois da área automotiva, assim, eu fiz outros projetos também. Eu comecei a fazer muita coisa de marketing, eu achei bastante interessante. Área de turismo também, eu fiz muita tradução para sites de hotéis e fiz um trabalho assim que talvez muita gente não conheça. E quando a gente está muito mais experiente na área, que a gente já tem um texto bom, o cliente costuma pedir, que é o trabalho de transcriação. Por exemplo, eu tinha o site desse hotel, então ele foi traduzido e revisado, só que o cliente queria que aquilo ficasse assim, é, the best, bem traduzido para soar bem português mesmo. Então, eu peguei esse texto que já foi traduzido e revisado, então eu não tinha que revisar, eu tinha que pegar o português e melhorar as frases, é óbvio, sem, assim, mudar o sentido da frase. Então, é um trabalho bastante interessante, ele envolve, assim, uma capacidade, uma habilidade de escrever, né? Para quem gosta de escrever, é um tipo de trabalho legal. Depois eu conheci também a área de games, eu comecei fazendo assim, comunicados à imprensa sobre lançamento de jogos, tal, e aí o cliente me convidou para fazer teste de um jogo. Era um jogo simples, o teste envolvia instalar o jogo em celular, né, em mais de um, no caso eu trabalhei com mais duas pessoas, e aí você ia verificar como é que esse jogo ficou traduzido, porque uma coisa é o tradutor receber aquele arquivo para fazer a tradução, às vezes, assim, com pouquíssimo conteúdo, assim, referência, né? E outra coisa é você ver o jogo pronto lá e jogar aquilo no seu celular. Foi interessante, o cliente, inclusive, me mandou as dicas para passar de fase, porque eu não tinha que ficar, eu tinha que corrigir várias fases, verificar, né? Contar como é que ficou aquilo, mas eu não tinha que ficar lá tentando passar de uma fase para outra, então eles me ensinaram como passar de fase, foi bem interessante. Era um jogo simples, assim, eu gostei como experiência, mas não é o tipo de tradução que eu gosto de fazer, porque eu não gosto de jogar, né? Mas para quem gosta de jogar e, sabe, está inteirado nessas áreas, é bastante interessante, né? É uma área que tem bastante trabalho. Você já traduziu games, Rodrigo? Não, apesar de gostar muito de jogar no computador, eu nunca fui muito de traduzir jogo. Uhum. Eu gosto de coisa técnica, né? O pessoal, a gente fala Uhum. traduzir manual técnico, tem gente que pensa, nossa, isso deve ser muito difícil, muito complicado. Só que, pelo contrário, é a área que eu me dou melhor porque, que nem você falou, você traduziu o site de hotel, eles pediram, né? A transcriação, ou seja, é uma etapa a mais da tradução. Você tem que deixar aquilo É. adaptado à cultura, ao modo de Uhum. dizer local, aos costumes locais. Sim. Acho que existe até um exemplo, né? O pessoal que ainda não consegue pegar o conceito de transcriação, de adaptação, isso acontece até fora do mundo da tradução, né? Eu pensei nesse exemplo já tem um tempo. Se você pegar, por exemplo, o McDonald's, ele vende hambúrguer de carne bovina no mundo inteiro, mas ele teve que se adaptar à Índia. Lá ele não pode usar hambúrguer de carne Sim, bovina por conta da cultura. é Então é um verdade. exemplo de, É. de adaptação do negócio ao Uhum. regionalismo. E na tradução existe isso também, né? Imagina que você vai levar um texto específico para um país como a Índia, né? Você está falando sobre algum tema específico, só que lá é algo polêmico, é algo que eles não comentam, algo que eles não conversam. Então, tudo isso Então, é aí adaptação, é o né? que a gente chama de localização, Rodrigo. Sim, A transcriação seria mesmo recriar, assim, a parte, por exemplo, o que foi localizado para o português, deixar aquele texto mais bonito, mais fluido, é trabalhar o texto. Agora, sim. essa etapa que você está falando aí é bem interessante, porque muita gente pergunta, mas qual que é a diferença entre tradução e localização? A localização é essa etapa que você falou aí agora. Esse exemplo do McDonald's é bem legal, Sim, é bem legal. você levar a tradução para os costumes, né? Para a cultura local. No caso, eu acho que então acho que o ideal seria ter a tradução, a localização, a transcrição talvez seria uma etapa adicional da Isso, localização, né? Quando o cliente é, te dá margem para poder ir muito além, porque você vai colocar coisas ali no texto que não estavam no texto original, né? sem mudar a mensagem, você recria para deixar aquela coisa mais fluida, né? Talvez você acrescente uma palavra, tire outra,
pega um outro sinônimo, mas você vai deixar aquele texto bem fluido. Assim, quem lê aquilo nunca vai pensar, isso foi traduzido de algum Sim, idioma aí. É essa a ideia. sim. E hoje, isso daí a gente está falando, você está na área já há mais de 25 anos, e hoje especificamente qual área que você prefere traduzir? Que você tem mais traduzido Ah, hoje? eu falo. Eu gosto muito da área técnica, assim, manuais eu gosto de fazer. Tem um cliente que eu faço bastante, são máquinas de mineração, é muito interessante. Eu já faço esse trabalho para eles há um bom tempo, então de vez em quando eu pego para fazer, mas assim, os textos que eu gosto bastante são da área financeira e da área de sustentabilidade. Assim, eu gosto muito de ler sobre esse tipo de assunto, então eu comecei a fazer alguns textos dessa área e eu acho muito interessantes. Então, se a pessoa gosta de ler, sabe o que que é biodiversidade, ecossistema, bioma, está acostumada com esse tipo de vocabulário, economia circular, né, que estão falando bastante, é uma área legal. Eu particularmente gosto, você aprende muita coisa. Essa área financeira que eu faço também são relatórios, né, Uhum. relatórios de fundos, então eles analisam assim a economia global. Então também é bastante informativo, eu particularmente adoro fazer. No começo eu tive assim uma certa dificuldade, porque há vários termos assim que eu não estava acostumada. Você já ouviu falar de commodity, mercado de futuros, alguma coisa assim, mas aí você pegar um texto com vários termos desses, né, com os fundos, é uma coisa diferente. Você, assim, no início, você vai ter que aprender algumas coisas, vai ter que talvez pesquisar, às vezes, no caso, esse cliente tem uma memória de tradução assim já bastante ampla, muita coisa traduzida, então dá para pesquisar no que já foi feito, eles têm um bom glossário, mas você sempre tem que pesquisar alguma coisa. O que é mais interessante é que esses relatórios da área financeira, eles agora estão assim trazendo muita coisa da área de sustentabilidade. Na verdade, eu comecei a fazer esses relatórios depois de traduzir a área de sustentabilidade. O cliente me chamou, tem um texto assim, você não quer fazer? Eu falei, olha, nunca fiz, mas eu posso tentar. E aí eu comecei até a assistir no YouTube alguns economistas falando para me habituar com aquele vocabulário da área, mas é bem interessante. Então, são áreas que eu particularmente gosto bastante de traduzir. E você? Bom, você gosta da área de maquinário, né? Mas fora Eu a área de faço. maquinário, tem mais alguma coisa? Hoje é basicamente área técnica, maquinário, equipamentos. Alemão, principalmente, é isso, né? Às vezes tem alguma coisa de Alemão, marketing muita coisa, né? técnico, mas a Alemanha exporta muita tecnologia, né? Então, tem É, também coisa na área de verdade. software, mas gosto de maquinário, né? Em geral, automotivo e software. Marketing, texto jurídico não é minha praia. Já peguei Também para não fazer gosto muito. material desse para ver se eu me familiarizava, mas é um ponto legal na área. Você pode se aventurar em áreas diferentes, só que eu vi que o meu texto não ia se encaixar ali, não era algo que eu gostava, um assunto que eu gosto, né? Textos financeiros também não são muito a minha praia, então acabei ficando ali área técnica e software, até porque minha área de formação vinha, né, na linha de TI, né? TI, desde novo eu gostava, me interessava, então ficou nisso, né? E Mary, você tem algum para trazer para o pessoal aqui um trecho, por exemplo, que você possa mostrar de texto do que você está traduzindo? A gente fala, está traduzindo, mas que texto? É um livro? É um manual? Como que é a cara desse texto? Você pode compartilhar algum trecho desse material, Eu nem, posso nem, nem que com compartilhar ajustes? um textinho. É um textinho de uma coisa que já está na internet, então também não tem problema compartilhar. Aham. Eu posso te mandar aí Tá, deixa eu ver para aqui. você dar uma Daí olhadinha. Não sei como é que a gente pode compartilhar. eu vou colocar na tela o trecho em inglês aqui. A Tá. frase é essa segunda aqui, né? To create the best possible Hum, outcome. É isso Tá. mesmo. Então, ó, tô colocando na tela aqui o trecho. Para quem estiver assistindo a live, claro que no Instagram vai ficar apertado, talvez no meio da tela, no YouTube ele encaixa melhor, né?
Mas, para quem estiver assistindo, isso aqui é um trecho, é um parágrafo de um texto de sustentabilidade, tá? E aqui tá o trecho no original, tá? Depois a Meire vai fazer alguns comentários aí do que ela, de como foi o processo para traduzir essa frase. Eu vou colocar a tradução dela aí embaixo também, né? Vou colocar, tá em inglês. Eu vou ver se eu vou colocar a tradução embaixo para o pessoal ver como ficou no final, tá? No Instagram vai ficar um pouco apertado na tela, mas não tem problema. Assim, só para o pessoal ver mais ou menos um parágrafo de um texto de sustentabilidade. E, Mary, se você quiser comentar um pouco mais para compartilhar, né? Para você é um processo natural, mas para quem está começando, a pessoa fica, meu Deus, por onde eu começo a traduzir essa frase? O que será que eu posso fazer de errado? E se eu empacar na tradução? E se eu tiver dúvida num termo, né? Se você puder compartilhar um pouco aí dessa experiência prática com o pessoal. Eu vou deixar só a frasezinha em inglês para não ocupar eu não sumir da tela. Fica só a frase em inglês se você quiser comentar. Tá, então eu posso ir comentando como eu deixei meu português? Deixa eu Pode. pegar aqui. Tá, então eu deixei assim. Para criar o melhor resultado possível, fizemos uma parceria com vários especialistas em conservação locais. Especialista em conservação locais. Uma organização não governamental, que é a tradução de Civil Society Organization aqui. Isso aqui quando eu vi, eu vou ser sincera, eu não sabia como traduzir. Aí eu pesquisei na internet e eu descobri que é sinônimo de organização não governamental, né? Então, Eles usaram sinônimo. Em português a gente fala organização não governamental. Com projetos de conservação e restauração. Aí eu empaquei em 2 outros termos, porque eu não sabia se eu devia traduzi-los ou não, que é o Conservation International e a Nature Conservancy Brasil. Esses 2 termos, eu descobri que eles não são traduzidos, porque existe a CI Brasil e a NC Brasil. São 2 empresas, também não governamentais, e elas têm o nome assim em inglês, então eu também encontrei na internet. Então a minha dúvida quando eu peguei isso aí será que isso é traduzido ou não? Para nossa sorte, né, na internet assim tem uma ampla gama assim de materiais para consultar, né? Eu particularmente tenho uma lista aqui eu gosto muito da Wikipédia. Ela dá a definição das coisas, às vezes até dá uma tradução boa, a gente só tem que tomar cuidado porque é português de Portugal, mas é uma boa fonte de consulta, e aí depois eu pego aquele termo lá da Wikipédia, jogo no Google para ver como é que alguns órgãos locais, né, da área, tratam aquele termo, né? Invariavelmente o da Wikipédia dá para usar, mas não é sempre, tá? Então, foi assim que eu deixei, né? Então, eu acho que eu fui até o final. Organizações não governamentais conhecidas internacionalmente e uma líder em produção em papel para embalagens no Brasil. Então, está descrevendo as 3 instituições aí. E é isso. Basicamente, uma questão que muita gente tem em mente e traz de maneira recorrente existe uma só possível tradução, a qual se eu errar eu vou ser reprovado no trabalho, que a gente vai reclamar, ou eu poderia ter traduzido isso de maneira diferente? Sim, poderia. Tem algumas coisas que é possível mudar aí, né? Então, algumas coisas não dá para mudar, como eu falei, o nome dessas instituições você tem que manter, o original, organização não governamental ou ONG, não tem muita o que sair disso, mas nesse tipo de texto, algumas palavras você pode mudar, né? Eu até, Por só para o exemplo, pessoal ter uma ideia, né? fizemos uma parceria, trabalhamos em parceria. Então, aí tem algumas coisas, algumas diferenças de estilo que a pessoa pode, né, utilizar, né, de acordo com o estilo do tradutor, mas outras não dá para mudar porque são termos já consagrados.
Por Então, exemplo, uma parceria com vários especialistas poderia, de repente, ser traduzido para uma parceria com diversos especialistas, né? Então, sim, isso aí existem sim, é variações, né? estilo, é estilo. A questão é que o pessoal sempre acredita que não, só existe uma possível tradução, mas não, cada Ah, tradutor não, tem o não, seu estilo, mas alguns termos a gente tem que manter, né? Alguns termos isso, ali, que nem o termo Civil Society Organization, que se a gente traduzir ao pé da letra, você vai ter organização da sociedade civil, algo assim, se você traduzir ah, não, literalmente, né? Mas aí, através de uma pesquisa, você encontrou que isso é um sinônimo de organização não governamental, né? isso, No caso do nome daquelas organizações ali, você manteve em inglês porque vem sendo usado em inglês no Brasil. Então, assim, você vê que não é só sim, traduzir e sim também pesquisar alguns termos. Nesse caso, esse projeto, sim, eu acredito que o cliente tenha um glossário já para determinados termos, né? E assim, quando a gente fala em tem, glossário, né? O tem. que que tem no glossário do cliente? Normalmente são termos relacionados são termos específicos, tá? Não são assim trechos de frase ou parágrafos. São alguns termos específicos que aparecem mais no projeto, né? Esse termo Civil Society Organization até poderia ser um, por exemplo, né? Acredito que não seja, mas não é a frase toda, tá? Então são alguns termos Não, ali. não é. É só um pedaço da frase que eu peguei, uma frase até bem grande. No caso desse cliente, assim, eles têm um glossário, então algumas coisas assim, por exemplo, especialistas, embalagem, tudo isso eles já têm. Mas esse tipo de informação, que nem essas que eu falei para vocês aí que eu pesquisei, eles não têm nem na TM, porque eu olhei a memória de tradução para ver se alguém já tinha traduzido, Aham. embora assim eu sempre consulte essas coisas assim com uma certa ressalva, eu faço uma verificação dupla, porque às vezes foi algum outro tradutor que fez e nem sempre a coisa está certa, mas de qualquer forma é um banco de dados para consulta. E aí as outras coisas eu tive que pesquisar mesmo, né? Porque eles não têm nem no glossário e nem na TM, que a gente chama que é a Translation Memory, né? Que é o banco de dados da tradução, que fica Uhum. dentro da ferramenta da CAT Tool que eu estava usando para fazer essa tradução. Ah, assim, o tradutor, ele é um pesquisador, né? A pessoa tem que gostar de fazer esse tipo de pesquisa, tem que ter essa curiosidade, porque se a pessoa simplesmente traduz e deixa ali sem conferir, as chances de cometer um erro são São bastante grandes, né? grandes. Então, tem que ser uma pessoa com uma certa curiosidade. Ah, o que será que é isso? Vou pesquisar, vou olhar. É óbvio que, assim, depois que você já faz um projeto há algum tempo, que você já conhece a área, essa quantidade de pesquisa diminui. Se a gente pegar lá aquele projeto que a gente começou lá em 2011, o Porsche, Uhum. né? A gente fez muita pesquisa no começo. Eu, então, assim, para montar aquele glossário foi bastante trabalho. Mas, depois de um tempo, a gente já nem olhava nada, né? Não. Porque Depois você já está tão habituado com os termos, você vai lendo e vai traduzindo, eu é lembro, eu impressionante. já estou fora desse projeto já tem muito tempo, né? Que eu parei lá em 2015 de trabalhar É, nesse projeto específico, mas acho que se eu pegar para traduzir hoje, eu vou lembrar de alguns termos que vai, lembra. eu lembro que tinha Lembra. árvore de comando, que depois mudou. Tinha um revisor que inclusive revisava e ficava sugerindo troca de termo. Sim, Então, era um tal de trocar sim. árvore de comando por árvore de Keynes, depois virou alguma coisa do Árvore de manivela. árvore de Ai, manivelas, depois voltava para árvore de comando. ai, Acho que eu sou nossa, era muito capaz de engraçado. traduzir até hoje. Eu não sei, não É, entendo de mecânica, não sei desmontar efetivamente um carro, mas também acho que não. eu sei o nome de tudo que está ali dentro, né? É, Eu vou é. até aproveitar e tirar um trecho desse vídeo aqui, que daí eu tiro como gravação. Pessoal, depois, quem estiver assistindo esse trechinho aqui, coloquem nos comentários aqui embaixo, nessa publicação no Instagram, como vocês traduziriam este trecho aqui, este parágrafo em inglês? É o trecho de um texto de sustentabilidade, tá? Ele está aqui no vídeo, tá também na descrição. Coloquem para mim aqui nos comentários como vocês traduziriam este trecho aqui e depois eu posto a tradução
sugerida pela Meire, tá? Então, estou fazendo abrindo esse parênteses aqui, porque depois eu tiro e lanço o desafio de tradução Tá. para o pessoal lá. Mas, porque muita gente, a gente fala a tradução da área técnica, a tradução, área de sustentabilidade, acho que o pessoal fica imaginando, como será que são esses textos? São textos normais, né? De manuais, de documentos, de clientes. E, assim, só por curiosidade, com certeza, acho que alguém que está assistindo a live, vai assistir depois, vai pensar o seguinte, qual o volume de um texto desse? Texto de sustentabilidade, mas dá para ganhar dinheiro com um texto desse? Qual o volume desse Dá, projeto? dá. Será que realmente alguém consegue criar um arquivo com mais de 2 parágrafos sobre isso? É uma notícia? Então, assim, só a título de curiosidade, se você puder compartilhar, meio que, pelo menos por Não cima, tem assim, problema. qual o volume médio que você faz de projeto, por exemplo, em quantidade de palavras? Pode ser só a quantidade de Tá. palavras na área de sustentabilidade de um projeto como esse, por exemplo. Tá, eu vou falar deste cliente específico, porque eles me mandam trabalho todo mês, toda primeira semana do mês, assim, final do mês, primeira semana, então até o final da semana que vem, ou talvez até a segunda semana de junho, Uhum. eu estou fazendo texto para eles. Isso é, assim, todo o mês eles fazem isso. Eles me mandam, em média, 30.000 palavras, tá? 30, Material do site, 30.000 por mês, é uma média. 30 mil palavras por mês, né? Só para a gente ter uma ideia, trazer isso para páginas, né? Só para ter como referência, uma página, Ah, se você pegar uma página de Word básica e encher ela de texto com fonte pequena, vai dar umas 400 palavras. Então a gente está falando aí de quase o quê? Quase 100 páginas ai, cheias de Word em sim. fonte pequena. Tá? Eu não estou falando aqui em Lauda. Lauda tem uma quantidade específica, mas Sim, eu é, não trabalho com lauda, eu trabalho com é por palavras. palavra, Então, se o né? cliente fala X, eu já sei quanto tempo eu preciso para traduzir aquilo. No caso desse projeto aí, eu já faço há bastante tempo, é um texto assim que eu particularmente gosto muito de fazer, então eu já sei assim qual a minha produção diária. Então, Em mas média, todo mês eles me mandam. em média, para o pessoal, 30 mil palavras levaria quanto tempo para fazer? A gente presume aí uma produção diária de 3 mil palavras. Eu, quando pego um projeto de 30 mil palavras, eu calculo aí 10 dias, né? 10 dias já tirando uma horinha ou duas por dia para revisar aquilo que eu traduzi. Mas Sim. vai de tradutor para tradutor. Já vi gente traduzir muito mais do que isso. Como também tem projetos que você faz menos do que isso, né? Então, tudo Hum. tem que ser avaliado. Mas 30 mil palavras, vamos colocar assim, que daria aí o quê? 100 páginas de Word de texto, né? Por cima. Então tem muito volume. Isso deve ser só o que eles mandam para você, né? Fora outros idiomas, porque uma agência de tradução traduz para vários pares, né, de idioma. É. Então, acho interessante compartilhar isso, porque eu tenho certeza que muita gente vai ficar pensando, mas não deve ter texto de sustentabilidade para Entendi. traduzir, né? Muita Isso coisa. e assim, a gente está falando de uma área que é algo mais recente, sustentabilidade, esse Sim. assunto, né? Se você pegar a área automotiva, manuais em geral, os volumes costumam ser muito maiores, né? Maiores do que isso. Então, fica mais a título de curiosidade, né? E na área de tradução, os tradutores normalmente são pagos por palavras, tarifas que variam aí de $6, 6 centavos de dólar por palavra até 10 centavos de dólar por palavra ou mais. Isso Isso é uma coisa mesmo. que varia muito. Tem agência que paga em dólar, agência que paga em euro, né? Mas fica só a Eu, título de curiosidade, porque eu sei que muita gente fica imaginando, nossa, será que tem esse volume todo, né? Será que eu vou pegar o quê? Uma notícia que eu vou traduzir? Será que dá para comprar uma pizza com esse dinheiro? Meu Deus, será que eu vou conseguir viver com isso? Então, não. Os volumes eu, são grandes. É um mercado que para muita gente é desconhecido. Você só passa a enxergar ele quando você vê ele por dentro e é algo que não é sim, compartilhado, ninguém fala, ninguém mostra, né? não. Esse tipo de coisa, ninguém fala sobre os materiais, isso que a gente tenta trazer um pouco aqui. Mas foi bem interessante. Acredito que, deixa eu ver, a gente já está com quase 25 minutos.
Acredito que por hoje, assim, É, foi bastante sim, sim. informação para o pessoal, né? Espero que o pessoal que assistiu tenha gostado. Pretendo trazer mais, a gente podia trazer mais lives assim, né? Analisando esses trechos de material, até para o pessoal conhecer um pouco mais, né? Cada área, ver como que Sim, é na prática ali por dentro. Claro que nas lives do Instagram é difícil a gente, por exemplo, compartilhar a tela, mostrar uma é, ferramenta na prática. Aqui, se a gente compartilhar aqui agora, ele vai ficar todo bagunçado, a tela é pequena, não ia ficar uma experiência muito sim, legal, mas a gente poderia trazer mais conteúdos assim. Eu tenho certeza que o sim. pessoal vai gostar, tá? Trazer uma coisa mais técnica da próxima vez, uma Sim, coisa de alguma coisa de maquinário, uma em, máquina, uma área de mineração. em inglês, alemão, acredito que a Sim, maioria aqui seja em inglês, né? Alemão é uma parcela pequena, né? Mas também a título de curiosidade, o sim. alemão também dá Muita para coisa em fazer alemão, hein? muita análise Sim, de texto. Mas legal, Meire. Acredito que dê para a gente ir encerrando por aqui. Obrigado a sim. todos que ficaram até o final dessa live. E lembrando, hein, dia 6 de junho, segunda-feira que vem, começa a Semana da Tradução, onde a gente vai compartilhar mais coisas sobre esse mercado. Então, se você ainda não está participando, clica no link da bio aqui do Instagram ou acesse www.canaldotradutor.com.br, deixa seu e-mail, entra no grupo do WhatsApp que a gente envia tudo por lá. Tá legal? Meire, obrigado pelo conhecimento aí compartilhado. Uhum. Obrigado a todos que ficaram até o final aqui da live e a gente se vê amanhã. Tá, obrigada, Rodrigo, obrigada a todos e não percam a nossa Semana da Tradução. Tchau, Legal. Rodrigo. Tchau, tchau, Meire. Tchau, tchau, pessoal.